Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre custo nominal e custo efetivo das dívidas que a gente pode ter quando a gente contrata alguma modalidade de crédito, né? E também os impostos que podem estar inserindo sobre esse empréstimo, que a gente chama normalmente de carga tributária. Porque quando a gente faz um empréstimo, tem uma carga tributária também em cima deles. Então vamos lá discutir quais são os pontos principais do nosso vídeo de hoje. Conhecer a definição do custo efetivo, que é diferente do custo nominal. Distinguir o custo efetivo total do custo efetivo nominal nas operações de crédito. E vamos também compreender como a carga tributária brasileira age sobre operações de crédito. Vocês sabiam que existe essa carga tributária sobre qualquer empréstimo que a gente faça? Então, tem que tomar bastante cuidado. Você sabe o que são operações de crédito? Já vamos discutir cada uma delas. Vamos pensando quando eu faço a pergunta. Conhece os juros que são aplicados sobre essas operações de crédito? Qual a taxa tributária incidente sobre os empréstimos? Então, empréstimos, agora vamos lá, respondendo. Empréstimos e financiamentos são considerados operações de crédito. Então, por exemplo, você vai comprar uma casa, é um financiamento a longo prazo, né, para adquirir um bem. Agora, por exemplo, uma operação de crédito bem perigosa para o nosso orçamento, a utilização do cartão de crédito, né? Não paguei ele no vencimento, vai haver um dos maiores juros incidentes, que é sobre o saldo rotativo do cartão de crédito. Também é uma operação de crédito, né? As instituições financeiras cobram valores adicionais pelo serviço prestado nas operações de crédito. O que seriam esses serviços? Por exemplo, no caso de um financiamento imobiliário, é um financiamento de muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles vão cobrar, por exemplo, com taxas de administração, para fazer a administração mês a mês, né? Geração do contrato, porque quando você gera o contrato tem uma taxa desse contrato, e também pode estar incluído seguros de vida, por exemplo, para garantir esse empréstimo. Então, os juros são os exemplos, um exemplo mais claro, mas também pode ser cobrado taxas e impostos sobre ele. Vocês sabem como é que é o nome desse imposto que pode ser cobrado? Não é em todas as operações financeiras, mas a grande maioria delas vai ter, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Tranquilo? Bem, então quando o banco faz aquela propaganda para nós de taxa de juros, não sei o quê, normalmente ele está falando da taxa nominal, não está falando da taxa efetiva. Então a gente precisa entender qual a diferença entre uma e outra. Então é isso que a gente vai falar nos próximos slides aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Maria precisa trocar seus óculos de grau, pois o grau das lentes não está mais ajustado. É o meu caso, gente. Ela não tem o valor necessário para comprar esse óculos neste momento, mas ela precisa, porque está atrapalhando para ela trabalhar, viver, modo assim. Então não dá para adiar, né? Ou seja, ela vai ter que fazer, de alguma maneira, emprestar. Ao buscar recursos financeiros para comprar os seus óculos, Maria conhece dois conceitos fundamentais relacionados à modalidade de crédito e empréstimo: o custo efetivo nominal e o custo efetivo total. Tranquilo? É isso que a gente vai entender agora. Ao solicitar o empréstimo, Maria aprendeu que taxa nominal é a taxa de juros real a ser paga por um empréstimo, mas não corresponde ao total que vai ser pago. Por quê? Ela é só uma parte do custo efetivo total, que é o 7 do empréstimo, que engloba a taxa de juro, a tributação sobre operações financeiras, que é o IOF, e outros custos de prestação de serviços que podem ser cobrados pelas instituições financeiras. É o caso lá que eu falei, taxa de administração e taxa, por exemplo, às vezes vai ter que cobrar também adicionando um seguro. Então isso vai fazendo aumentar exatamente o custo efetivo total sobre esse empréstimo. O valor que Maria pediu emprestado foi de R$ 800.
Ao fazer uma simulação para esse empréstimo em um banco privado, foi atribuída uma taxa de 3,82% ao mês. Esse valor de taxa pode ser entendido como taxa nominal. Então, esse valor normalmente lá que você vai fazer o empréstimo, eles dizem essa taxa, que é a taxa nominal, mas não é a taxa efetiva total que você vai pagar. Então, você tem que ter conhecimento desses dois conceitos quando você vai adquirir o empréstimo. Mas não é toda a taxa, como eu falei para vocês. Então, aqui, Maria fez uma simulação do empréstimo em um banco privado, optando pela modalidade de empréstimo pessoal. Nessa simulação foram oferecidas algumas possibilidades de parcelamento, de 5 até 15 vezes e o valor da parcela. O brasileiro está muito acostumado a olhar o valor da parcela e não ver o juro. Não dá mais para a gente fazer a administração financeira da nossa vida dessa maneira. A gente tem que ver qual é o custo efetivo desse juro que a gente está pagando. Então tá, o que ela fez? Ela optou por parcelar em 9 vezes. Então vocês vão ler aqui na tabela e vão ver quanto juro ela pagou. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir. Bem, pessoal, tenho certeza que vocês fizeram muito. Por que esse tempo todo o professor vai fazer? Porque, na verdade, você calculou quanto ele pagou, tenho certeza. Então, o que vocês fizeram? Pegou lá 9 vezes R$ 107,42. 9 vezes, esse é o valor que ela pagou. Mas a pergunta era, qual é o valor dos juros que ele pagou? Quanto que ela tinha emprestado? R$ 800. Então, o juro que ela pagou efetivo foi de R$ 166,78.
Quando ela vai fazer esse empréstimo, obviamente, se vocês precisarem, vocês têm que fazer uma negociação das taxas e ver o que você consegue, às vezes em outra instituição, até um valor menor. Vamos lá. Nos empréstimos, o valor acrescido ao valor emprestado não se resume aos juros, como a gente já comentou. Em função da política tributária brasileira, outros encargos compõem o valor final. Um deles, desse encargo, é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Vamos ver como essa composição é na prática de um empréstimo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós vamos calcular aqui. Nós temos aqui aquele parcelamento que a gente fez, tá? E eu quero calcular o valor total a ser pago, quanto que ele pagou total ali, no nosso caso da nossa colega ali que emprestou R$800, o valor que vai ser financiado considerando uma taxa administrativa de 37. Então, ela vai, além dos 800, ela vai ter mais essa taxa aqui efetiva. E o valor que vai ser cobrado, que é o IOF, considerando que a taxa desse IOF é de 1,55% sobre o valor financiado. Vou dar um tempinho para vocês verem, rascunharem, ver se vocês conseguem pensar. Depois a gente vai organizar esse raciocínio e já voltamos conferir para ver se o raciocínio de vocês está correto ou não. Então essa questão, pessoal, é exatamente para a gente analisar, que não é só o juro, tem as outras taxas que a gente vai fazer. Vamos ver se vocês pensaram corretamente. Se erraram alguma coisinha, não tem problema. Nesse momento era mais uma reflexão. Então a reflexão aqui eu vou pegar 107,42 vezes 9,
que a gente já tinha feito, né? Então, o valor total da dívida paga seria R$ 966,78. Qual foi o valor que ela realmente emprestou? Ela pegou 800 mais o 37, que é uma parte de seguro que ela pagou sobre esse empréstimo. Então, instituições financeiras normalmente colocam um seguro para elas receberem esse dinheiro de volta, caso, por exemplo, a pessoa que emprestou não faça. Então, tem uma seguradora que faz isso. A taxa de IOF, que foi proposta aqui, porque as taxas de IOF podem mudar, dependendo do tipo de empréstimo que você fizer. 1,55. Então, o que eu vou fazer? 1,55 eu vou dividir por 100 para deixar ela na forma decimal, isso a gente já está acostumado a fazer. E eu vou pegar este valor sobre o valor que foi efetivamente emprestado, 800 que ela queria, mais este valor desse custo que decidiu ali, que foi sobre o seguro, de 37. Então, 837 vezes o valor de 1,55 transformado em decimal, deu um valor de 12,98. Então, dentro daquele valor que ela pagou, 966,78, tinha o valor do juro, mais o valor desse seguro e mais o valor do IOF que compôs todo o valor da dívida. Entendido, pessoal? A ideia hoje é vocês terem a ideia exatamente do que pode compor um empréstimo que você faça. Vamos ver agora uma outra situação aqui. Suponha que você vai fazer agora um empréstimo de R$ 1.200. O banco vai cobrar uma taxa de 0,45 como taxa administrativa e 1,22% de IOF. Qual vai ser o valor total financiado? Então, o valor que você quer é 1.200, mas você vai ter mais essa taxa administrativa e a taxa do IOF. Supondo que a taxa agora de juros mesmo é de 2,5% ao mês, qual vai ser o valor pago depois de 3 meses? Então, que tipo de juro que a gente vai ter que utilizar aqui? A questão do juro composto, né? Relembrando a formulazinha, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, agora um exemplo bem claro e com valores de taxas, né? As taxas aqui, por exemplo, administrativa aqui não é um valor fixo, né? É um valor que depende de quanto eu empresto, muito comum dentro dos valores que a gente vai emprestar para fazer o cálculo. Então, vamos lá. O valor da taxa administrativa, então, vai ser sobre o 1.200 ou 0,45. Lembrando que esse 0,45 é dividido por 100 e daí fazemos o produto, ele vai pagar, então, R$ 5,40 como taxa administrativa. O IOF vai ser 1.200, 1,22%, não esqueça que a gente tem que colocar em decimal, né, dividindo por 100, ou seja, de IOF você vai pagar nesse empréstimo R$ 14,64. Então o valor financiado real vai ser o 1.200 mais os 5,40 da taxa administrativa, mais o IOF. Então, o valor realmente financiado foi de R$ 1.220,04. Porque normalmente quando vai fazer empréstimos, você diz assim, eu preciso de tanto. Então, daí eles têm que fazer o cálculo de todas as taxas e impostos que vão ser cobrados em cima, para daí calcular o juro sobre este total que você está financiando o IOF e está financiando também a taxa em cima. Daí vamos calcular exatamente quanto de juro a gente vai pagar nesses 3 meses. Usando a nossa fórmula do juro composto, nós vamos pegar este valor de 1.220,04, mais o 2,5, dividimos por 100, para deixar em decimal, elevado pelo tempo, que é 3 meses. Fazendo a continha aqui, lembrando, você vai usar a calculadora, não tem problema, nesse momento eu quero que vocês usem a calculadora, pode até ser do celular. Você vai pegar, soma esse valor elevado ao cubo e multiplica 1.220,04. Ou seja, o montante pago, a soma do que foi emprestado, mais o juro, vai ser R$ 1.313,85. Lembre-se, só vai pagar daqui a 3 meses. Porém, daqui a 3 meses tem que estar esse dinheiro reservado no seu orçamento. Porque se não tiver reservado, o que você vai ter que fazer? Um novo empréstimo. E nem sempre você, às vezes, pode manter. Você vai estar pagando juros sobre juros e ainda pagando juros sobre impostos que você vai fazer. Então, tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Então, o custo nominal é uma parte da cobrança que se refere aos juros. Já o total representa a soma das taxas de juro, da tributação, tarifas, gravame. Já ouviu essa palavra gravame? Gravame, por exemplo, quando a gente compra um carro financiado, é feito um gravame. O que que é? Ele fica bloqueado bem para que você não possa vender enquanto você não pagar esse empréstimo. IOF, registros, seguros e demais despesas que podem ser no contrato. Quando tudo isso é levado em conta, nós dizemos que é a taxa efetiva, o custo efetivo deste empréstimo, tá? Então aqui uma frase bem interessante aqui, toda vez que a pessoa tenta punir os ricos, esse não apenas não obedece como reage. Não fico sentado e pago voluntariamente mais impostos. Ao contrário, buscam alternativas para pagar menos impostos. A gente às vezes não consegue fazer isso. Uma pessoa rica muda o domicílio, vai lá para Monte Carlo, paga menos impostos. Nós, infelizmente, não temos como fazer isso. Por isso, nós precisamos o quê? Conhecer muito bem como que funciona as taxas de juros que a gente paga e os custos que a gente tem. Nós falamos hoje, no nosso vídeo aqui, o custo nominal é o valor emprestado somado com os juros, né? Referente a apenas o juro. O custo efetivo do empréstimo é composto pelo juro, pelas taxas e pelos empréstimos. E a gente viu que é importante a gente conhecer a nossa carga tributária, que está normalmente normatizada lá no site do Banco Central, você consegue encontrar e fazer. Nesse vídeo a gente falou a diferença entre custo nominal do empréstimo e custo efetivo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.